Sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, problemas de condição inicial. Então nós vamos ver alguns métodos para a solução desses problemas. Ok? Então basicamente o que a gente vai ver são métodos de Euler explícito, métodos de Euler modificado, que também é chamado de método de Rhone, e métodos de Runge-Kutta. Okay? Bom, então o exemplo, vamos começar com uma única equação. A gente tem um problema de condição inicial, né, uma EDO de condição inicial aqui, uma única equação. Então, a gente tem um dy dx, essa equação de primeira ordem, né, igual a uma função de x e y. Né. A gente conhece o valor de y em x igual a zero, esse y aqui é um número, né, e aí a gente deseja conhecer o y em um intervalo de x, que eu vou marcar aqui como x de 0 a b, ok? Então, o nosso interesse é conhecer o y. Mas note que a gente conhece a equação da derivada. O g de y é uma função que é conhecida. A gente não conhece a expressão para y, mas a gente conhece a expressão para a derivada de y em relação a x. Ok? Então, exatamente isso. Nós conhecemos a expressão da derivada e a gente conhece o primeiro valor de y. Então, consequentemente, a gente conhece o valor da derivada, né? Se a gente substituir ali o y de zero é conhecido, o y de x igual a zero é conhecido, se a gente substituir isso aqui na expressão, a gente também vai conseguir calcular o valor da derivada, né, no tempo zero. Ok, vamos supor aqui que a gente tem a solução exata representada por essa curva, tudo bem? É claro que se a gente soubesse a solução exata, nós não precisaríamos da solução numérica que a gente vai calcular, né? Mas vamos colocar aqui um exemplo sobre como é que a gente está calculando a ideia aqui dos métodos, tá? Então, a ideia vai ser desses métodos vai ser conhecer valores de y em determinados x que a gente estabelece, tá? Ali a gente está espaçando igualmente, não necessariamente esses pontos precisam ser igualmente espaçados em x. Mas a solução numérica vai conhecer alguns valores de y. Ela vai conhecer um y1, que já é na verdade dado pelo próprio problema, um y2, o y3, o y4. É claro que esses y que vão ser calculados numericamente não são necessariamente iguais aos da curva, que eu estou colocando em cima da curva, mas o y numérico tem um erro em relação à curva, geralmente, né? E aí, mas o ideal é que ele seja tão próximo quanto possível da curva que tem a solução exata. Ok. Então, como é que a gente pode começar a resolver esse problema, né? Então, observa, a gente tem um dy dx igual a um g de xy, um g de xy é uma expressão conhecida. Observa que se eu separo aqui variáveis e integro, apenas porque a gente tem uma ideia, né? Eu integro entre um y0, desculpa, um x0 e um um delta x, isso vai corresponder a uma integração entre y0 e y de delta x, né? Se a gente faz essa integral aqui, a gente obtém essa expressão. Multiplicando e dividindo por delta x, se eu pego essa expressão aqui e multiplico e divido por delta x, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a integral de g de xy dx sobre delta x. Isso é a integral entre 0 e delta x. Isso aqui, pelo teorema do valor médio, é o valor médio de g naquele intervalo, tudo bem? E do outro lado ali a gente tem o passo em x, que é o delta x, tá? Então, lembrando daqui para cá, eu simplesmente multipliquei por delta x em cima e embaixo da equação. Apareceu ali o valor médio de g, no intervalo, e o passo em x, que é o delta x. Okay? Bom, então eu posso escrever dessa forma, né? O delta y é um valor de inclinação média no intervalo vezes delta x. Ok. Então, tendo ali o nosso problema, né? Vamos supor que nós tenhamos ali um y1, um y2, que a gente estaria batendo ali em cima da curva. Nota que a inclinação ali, a inclinação média, né, seria o delta y, delta x, isso seria a inclinação média, tudo bem? Bom, se a gente conhecesse a inclinação média, se você tivesse como conhecer a inclinação média aqui, você poderia computar o y2. Ali no exemplo que a gente está colocando, a gente coloca como se a gente conhecesse a curva exata,
E a gente está representando essas coisas na curva exata, né? Mas a curva exata geralmente não é conhecida, tá? Mas a gente está fazendo a hipótese de que a gente conhece a curva exata só para a gente entenda a proposta do problema e depois a gente aplica em casos em que a gente não conhece a curva exata, né? Então você tem ΔY, ΔX igual a um G médio. Se você puder conhecer o G médio, você vai conseguir calcular o Y2, tá? Porque o Y1, que é o Y no ponto zero aqui, você já conhece, né? No ponto zero, o Y1 aqui é dado do problema que ele é de condição inicial. Então você isola Y2 igual a Y1 mais o G no intervalo ali de ΔX vezes ΔX, G médio, né? Uma inclinação média nesse intervalo. Ok? Ok. Agora, dando sequência, se você conhece o Y2, você poderia fazer a mesma lógica ali com o Y3, né? Então, você teria ali uma inclinação média no intervalo entre x2 e x3, né? E aí você poderia isolar ali o y3, né? Da expressãozinha e obter o y3 ali dessa forma, ok? Bom, então em suma você tem um ΔY, né, que é igual a um determinado valor de G médio vezes ΔX, e em cada ponto você vai conhecer o próximo aplicando essa regra que y de i mais 1 igual a y de i mais um G médio, que é uma inclinação média, vezes ΔX. Então esse G médio é uma inclinação média. O que os métodos diferem, de uma forma geral? Os métodos diferem na forma como eles propõem o valor do cálculo do G médio, tá? Dessa inclinação média neste intervalo, ok? Bom, então a gente tem o seguinte, G pode depender ou não de y mais 1, ele pode depender do ponto que a gente está querendo determinar. Se isso acontecer, o método é dito implícito, se não, ele é dito explícito. Nós só vamos ver os métodos explícitos, tá bom? Então nessa aula nós só vamos ver os métodos explícitos. Aqui a gente só vai ver os métodos explícitos, embora a gente vai fazer estimativas do y mais 1, né, e das inclinações nesse y mais 1, que são os cálculos, os métodos que usam cálculos em vários estágios. Então não precisamos nos preocupar com isso, não assusta, não, a gente vai entender a ideia e a aplicação desses métodos agora. Okay? Então, basicamente é o seguinte, se você estiver falando do método de Euler explícito, o G médio ele é basicamente o G no ponto x e y, tudo bem? Se você estiver falando do método de Euler modificado, você calcula o K1, que é o valor da inclinação no ponto x e y, e o K2, que é o valor da inclinação no ponto xi mais ΔX e yi mais uma estimativa de onde vai estar, né? O que seria aqui, K1 vezes ΔX é um ΔY. Então é uma estimativa de onde vai estar o próximo ponto. Então é como se, no método de Euler modificado, você estivesse fazendo uma média entre a inclinação do ponto atual e a inclinação do ponto futuro, né? A inclinação do ponto futuro, ela está entrando aqui como uma estimativa da inclinação no ponto futuro, no ponto que você quer encontrar. Porque você está pegando e calculando o G em yi mais K1 vezes ΔX, tá ok? K1 vezes ΔX, yi mais K1 vezes ΔX é uma estimativa do yi mais 1, tá ok? Então é como se você estivesse calculando o K2 fosse um G de de xi mais 1, yi mais 1, mas apenas uma estimativa, ele não é de fato implícito, ele apenas faz uma estimativa do yi mais 1, tudo bem? E aí o G barra definitivo, G médio, ele é uma média entre K1 e K2, uma média simples ali, K1 mais K2 sobre 2. O método de Runge-Kutta de quarta ordem, ele faz que vai, mas não vai, como se fosse um método de Euler modificado, mas isso várias vezes, né? Então as derivações desses métodos são um pouquinho tediosas, mas se a gente pega ali o método de Runge-Kutta de quarta ordem, a aplicação dele é simples. Você calcula a inclinação no ponto xi mais yi, faz uma estimativa da inclinação no ponto x sobre 2, desculpa, ΔX sobre 2, deslocado ali para obtendo o K2, obtendo o K3 e obtendo o K4, são todas medidas de inclinações entre o ponto atual e o ponto futuro, né? E aí a inclinação média tomada como K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4, tá? A derivação desses métodos eu não vou apresentar, particularmente o Runge-Kutta de quarta ordem, porque ela é um pouco tediosa e no final ela ainda cai em alguns graus de liberdade
que permitem a escolha dos pesos ali. E aí a gente, isso é um pouquinho, isso é um pouquinho cansativo ali, então nós não vamos apresentar as derivações oficiais desses métodos aqui não, tá? Simplesmente está mostrando a aplicação. Para que a gente possa entender, vamos ver um seguinte exemplo. Resolvo por Euler explícito, Euler modificado e Runge-Kutta de quarta ordem, o seguinte problema. Com passo de x de 0, 1, intervalo de x entre 2 e 5. Então a gente tem aqui dy dx igual a menos 0,3 vezes y, é uma função muito simples, né? Que tem solução analítica, claro, mas nós estamos querendo resolver pela solução numérica. O y de 0 é 2. Ele pede para que a gente resolva entre de x entre 2 e 2,5, com passo de 0, 1, né? Passo x de 0, 1, pelos métodos de Euler explícito, Euler modificado e Runge-Kutta de quarta ordem. Tá, ok? Eu vou mostrar a resolução em Scilab e em Excel e para a gente entender como é que essas contas aqui podem ser feitas. Ok, então só para mostrar aqui como está sendo feito, né, a gente tem aqui no Excel mais ou menos preparado a planilha, o delta x de 0, 1, dados de x e y, x vai de 0 a 2,5, de 0, 1 e 0, 1, que é a variação com delta x. E a gente vai ter ali uma coluna para y, o y na condição inicial é 2, e a inclinação vezes o ΔX, tá bom? Bom, para facilitar as coisas, a gente tem aqui uma planilha para o Euler explícito, para o Euler modificado e para o Runge-Kutta de quarta ordem, né? Então, aqui, eu vou por facilidade, eu vou colocar a função no VBA só por facilidade, nem tanto do método de Euler explícito, mas dos outros métodos. Então, vou digitar Alt F11, eu abro o VBA, né? E vamos colocar ali um novo módulo, vocês inserirem um novo módulo e você vai criar um módulo desse tipo, tá bom? E aqui a gente vai criar uma function, né? Function dy dx de x e y, tá ok? E essa function dy dx é igual a menos 0,3 vezes y, tá bom? Ok, então a gente agora pode usar essa function lá na planilha. A gente pode usar essa function lá na planilha. Então, aqui, quem é a inclinação? A inclinação é a nossa função dy dx, observe que já apareceu ali, né? Então, de x e y, que esse é o método de Euler explícito, beleza? Vezes ΔX, vezes o ΔX, eu vou proteger o ΔX ali, ok? Então, com F4 a gente protege o ΔX. Então, observa que aqui a gente tem a fórmula que está colocada ali, né? A gente tem a fórmula que está colocada, ou seja, é o dy dx de x e y vezes ΔX, tudo bem? Ok, então agora aqui a gente pode falar que o y seguinte é o y anterior mais a inclinação vezes ΔX, ok? Essa fórmula aqui a gente pode agora arrastar aqui para baixo, certo? E a gente pode arrastar todas as fórmulas aqui para baixo, ok? E aí a gente conseguiu colocar o resultado ali de Euler explícito, dados de y e dados de x e dados de y no intervalo de x de 0 a 2,5, ok? Bom, como é que a gente vai fazer o Euler modificado agora? Bom, então para o Euler modificado tem a planilha aqui mais ou menos preparada também, tem o ΔX de 0, 1, a mesma coisa ali o x de 0 a 2,5, né? O y, o K1, K2 e a inclinação vezes ΔX. Lembrando que o K1 é a função avaliada em x e y, o K2 é a função, né, a função da derivada avaliada em x mais ΔX e uma previsão de y, do próximo y, né? Então, vamos colocar aqui as fórmulas, fica dy dx, de x e y, ok? Esse é o K1. O K2 é dy dx, de x mais ΔX, vamos proteger o ΔX ali, y mais K1 vezes ΔX, vamos proteger o ΔX ali. Ok. Então esse daqui é o K2, esse aqui é o K1. Okay? A inclinação é uma média entre K1 e K2, certo? Vezes ΔX, protegendo o ΔX ali. Tá, ok? Ou seja, o K1 é a inclinação avaliada no ponto x e y, o K2 é uma inclinação avaliada em x mais ΔX e y
uma estimativa do próximo y, né? Como se esses valores aqui compusessem, na verdade, uma estimativa do y futuro. Okay? Bom, então agora simplesmente o y é o y seguinte ao y anterior mais a inclinação vezes ΔX. Tá bom? Todos aqui são fórmulas que podem ser arrastados, agora a gente pode arrastar todos aqui para baixo. Tudo bem? Então nós passamos até ali o Euler modificado. Tudo bem? Bom, conjunta de quarta ordem é basicamente a mesma ideia, né? Basicamente a mesma ideia. Então, só para a gente colocar ali os estilos de célula de entrada, né? Então, a gente vai fazer a mesma ideia. É por isso que é conveniente ter a função definida, né? Porque isso aqui é o dy dx em x e y. Ok? Esse é o K1. O K2 é dy dx em x mais ΔX sobre 2 e y mais K1 vezes ΔX sobre 2, protegendo ali a célula de ΔX. Tudo bem? Quem é o K3? O K3 é igual a dy dx de x mais ΔX sobre 2 e y mais K2 vezes ΔX sobre 2. Okay? O K4 é igual a dy dx de x mais ΔX, ok? Protegendo sempre o ΔX ali, y mais K3 vezes ΔX. Okay? Esse é o K4. Tudo bem, então a gente tem ali K1, K2, K3, K4, são todas medidas de inclinação, estimativas da inclinação no intervalo. Então a média fica aqui 1 sobre 6 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4. Okay? Então, essa de fato, e essa inclinação a gente tem que multiplicar por ΔX, né? Vezes ΔX, protegendo ali o ΔX. Tá, okay? Então, para arrastar, quando arrastar não tiver problema. Então, isso aqui tudo vamos deixar como cálculo. Né? O y seguinte é o y anterior mais a inclinação vezes ΔX. Né? Todo mundo agora aqui a gente pode arrastar. Isso aqui também é cálculo. Né? E a gente pode descer aqui esse conjunto de dados, né? Para mostrar aqui como é que é feita essa conta. Okay? Então, claramente o Range-Coste de quarta ordem é mais preciso do que o método de Euler modificado, que é mais preciso que o método de Euler explícito, tá bom? Eu deixo para depois vocês compararem, porque essa função tem a solução analítica, e verem a solução desse problema, tá? Okay? Verem um erro associado à implementação desses métodos numéricos. Bom, então aqui a gente tem a nossa função, né? Colocada, que é o dy dx, a condição inicial, o dx que é 0,1, que é o passo, o x final e o x, tá? Então, se eu for andando de 0,1 em 0,1, eu vou cair em 2,5, certo? Então, aqui eu vou, nesse momento, me preocupar apenas com a condição final e vou colocar primeiro o método de Euler explícito, tá? Okay? Então, vamos colocar que o x é igual a x0, tá? Y igual a y0, tá? Eu não vou armazenar todos os resultados, eu vou simplesmente colocar enquanto x for menor que o x final, ele vai atualizar o y por Euler explícito, y mais dy dx, que é a função de x e y, vezes dx, tá ok? Isso aqui é a inclinação vezes dx. Obrigado, filho. Aí aqui agora a gente vai atualizar o x igual a x mais dx, tudo bem? Isso aqui é o método de Euler explícito, quando a gente roda, né? Se a gente ver ali, a gente vai ter armazenado o valor de y final, é o mesmo valor que foi obtido no Excel pelo Euler explícito, tudo bem? O x vai ter atingido o valor de 2,5. Observem que a gente só guardou os valores finais, a gente não guardou os valores intermediários, tudo bem? Eu poderia ponto a ponto ir plotando, uma opção aqui, né?
eu ploto x e y, vou colocando uma bolinha azul, a gente vai ver o comportamento previsto ali para x e y. Ok? Então, aqui a gente tem um comportamento previsto x e y, mas observe que ele não armazenou esses resultados, certo? Então, se eu quisesse armazenar esses resultados, eu teria que montar vetores. Eu vou deixar para que vocês pensem como é que vocês montariam vetores para armazenar todos os valores de y que foram avaliados. Tudo bem? Então, esse é o Euler explícito. Tá? Como é o Euler modificado? Eu vou copiar tudo isso daqui, eu vou só comentar para que a gente possa fazer o Euler modificado. Tá? Vou colocar aqui em cima o Euler modificado. Então ele não vai rodar o Euler explícito, ele vai mudar o Euler modificado, que também é conhecido como método de Roy. Okay? Bom, então o que ele faz aqui, a inclinação que ele está calculando é como se você fizesse o K1. K1 é... Isso. Isso. Né? Meu anjo, desenho do Bunch, né? Do meu velho barato de chapéu de duende. Anjo, que legal. Ah, sim. Então, vocês ouviram o Emanuel aqui? A gente tem o K1 calculado como uma função no ponto em questão, o K2 como uma função no ponto futuro, uma estimativa do ponto futuro ali que, observem que y1 mais k1 dx é exatamente o Euler explícito, né? E aqui agora a gente coloca uma média entre k1 mais k2 sobre 2, né? E aí isso. Então, esse daqui é o método do... Esse é o método. Então, eu já pedi 9 batos. Aí quando a gente roda... 9 batos. E aí quando a gente roda, esse daqui é basicamente esse é o método de Euler modificado, simplesmente você está transformando ali como K1 mais K2 sobre 2, é uma média das inclinações que você calculou ali. Né? E quando você roda, você vai ter o valor de K1 e K2, né? E aí se você observa o y final, é o mesmo y que foi obtido lá pelo método de Euler modificado do Excel. Claro, eles têm que ser exatos. Okay? Bom, por fim, vamos colocar aqui como é que seria o Runge-Kutta de quarta ordem. Né? Então, aqui o Runge-Kutta de quarta ordem é a mesma ideia. Só que ele faz vários K1 e K2, ele simplesmente faz mais K1 e K2 do que o que a gente tinha colocado. Né? Então, esse aqui vai ser o K2, eu vou aproveitar a própria estrutura da programação ali. Né? O K3 é calculado dessa forma, observem lá a forma. E o K4 é calculado ali usando o K3 como base. E aí a gente tem simplesmente 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4 sobre 6. Simplesmente uma média, né, associada. E quando a gente roda o Runge-Kutta de quarta ordem, a gente vai ter ali esse resultado. Quando a gente observa o Y, é o mesmo resultado obtido pelo Excel lá para o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tudo bem? Então, todos esses métodos são bastante similares entre si, eles simplesmente estão modificando ali a forma como eles calculam a inclinação média. Ok? Então, basicamente, para uma função é isso. Ok, só descrevendo ali o sistema de equações agora, né? Considere uma EDO simples de condição inicial do tipo, mas agora é um sistema. Então você tem a mesma equação escrita, só que ela está escrita na forma vetorial. Por quê? Porque tanto y quanto g são vetores. Né? Então y é um vetor de y1, y2, yn, e g é um vetor y1, y2, yn. Tá, ok? E a gente tem uma equação diferencial para cada y. Tem um sistema de n equações, n incógnitas. Okay? Bom, os métodos se aplicam de forma absolutamente idêntica, apenas que y e g são vetores. Tá bom? Eu vou ilustrar aqui por a ideia do método de Euler explícito. Suponha que você tenha um problema de 2 equações e 2 incógnitas dessa forma aqui. Tá? A gente tem dy1 dx, g1 de x, y1 e y2, então os g's aqui são funções de ambos os y's. dy2 dx igual a g de x, y1 e y2, os
G são funções de ambos os y, ok? Tem as condições iniciais aqui colocadas para y1 e y2. Tá? Bom, então as atualizações ali dos métodos, eu posso adotar a mesma ideia que foi feita ali para o nosso problema. Se a gente resolver por Euler explícito, tudo bem, nós estamos mostrando aqui para o Euler explícito. Eu posso considerar aqui, né, y de mais 1 menos y, os y ali em I mais 1 menos y de I sobre ΔX, né, tanto para o y1 quanto para o y2, e a função ali aplicada no ponto I, né, as funções aplicadas no ponto I. Então, quando a gente isola ali os y do próximo ponto, né, a gente tem essa formulação aqui escrita. Se a gente escreve na forma vetorial e usa a notação vetorial, você vai cair absolutamente na mesma equação do Euler explícito para uma única variável. Então, a modificação ali para o Euler explícito multivariável não muda em absolutamente nada, assim como o Runge-Kutta, assim como o Euler modificado, também ficam todos absolutamente idênticos. Okay? Bom, vamos para um exemplo. Né? Então, só para mostrar que aquilo ali é o Euler explícito idêntico. Né? Bom, então a gente tem aqui um sistema com duas equações, né? Duas incógnitas, e pede para que se resolva a mesma coisa ali, o passo de 0, 1, o x entre 0 e 2,5. Tudo bem? Então vamos ver no Scilab e no Excel como é que a gente resolve esse problema. Ok? Ok. Eu vou apenas ilustrar o Euler explícito para o Excel, porque depois começa a ficar tão trabalhoso o Excel que fica praticamente inviável você fazer Runge-Kutta de maiores dimensões pelo Excel, por exemplo. É muito complicado. Então, ali colocando o exemplo, a gente só adaptando, a gente tem dx, né? O x que vai de 0 a 2,5, o y1 e y2, são dois y nesse caso. A primeira inclinação é a primeira função, inclinação 1 vezes ΔX. Então, o Euler explícito, basicamente, a gente vai ter que criar uma funçãozinha aqui, funçõezinhas que efetuam essas contas, né? E vamos criar, eu vou, nesse caso aqui, eu vou colocar ela de forma direta, porque é o Euler explícito, tudo bem? Não vou criar a funçãozinha lá do VBA, não. Então, isso aqui fica sendo 0,1 vezes y1 sobre 1 mais y2. Okay? Essa é a função que tem vezes o ΔX. ΔX a gente protege ali. Né? Okay. A inclinação 2 vai ser 0,2 vezes y2 sobre 1 mais y1 vezes y2. Tudo bem? Essa é a função vezes ΔX. Protege ali o ΔX. Tudo bem? Então, y1 é igual a y, o próximo y1 é igual ao y1 mais a inclinação 1 vezes ΔX. Tá? O y2 o próximo y2 é o y2 anterior mais a inclinação 2 vezes ΔX. Okay? Aí a gente pode arrastar isso daqui para baixo, né? E efetuar as contas ali associado a esse exemplo. Né? E aí, quando a gente calcula, a gente vai ter os valores de y e y2 rodados de acordo com o problema colocado. Tudo bem? Então, ali a gente tem o valor colocado, os valores de y e y2 segundo o Euler explícito. Tá bom? Bom, apenas para ilustrar o que muda em relação ao Euler explícito que a gente viu. O que muda é absolutamente nada. Tá? A única coisa que muda é a própria função e os dados de entrada ali. Então, por exemplo, eu vou pegar a mesma estrutura que a gente tinha colocado. Tá? Aqui vai ficar 0,1 vezes y1 sobre 1 mais y2. Eu inseri a função. E o G2 é igual a 0,2 vezes y2 sobre 1 mais y1 vezes y2. Ok? Então, a gente simplesmente mudou a função, o passo está ali colocado, e é claro que o y0 agora são dois y, né? O y0 é 2 e 1. Ok? Então, basicamente, isso é a única questão, a única coisa que muda, porque o resto não muda absolutamente nada. O método de Euler explícito aqui, eu não vou modificar absolutamente nada, tá bom?
quando a gente roda esse caso, né, a gente tem os valores de y ali colocados, mas quando a gente roda esse caso, ali simplesmente ele está transpondo, a gente vai ter os dados de x e y, né, desculpa, os valores de y, a gente tem o y1 final e o y2 final são os mesmos valores obtidos lá do Excel, tá bom? Então, o que fica interessante é o seguinte, todos os códigos que a gente, você simplesmente muda os dados de entrada aqui. O Runge-Kutta de quarta ordem, o Euler modificado, não mudam absolutamente em nada, entendeu? Então você pode simplesmente rodar eles de novo. Eu vou rodar para o método de Euler modificado. Eu não mudei a programação em relação à estrutura anterior, porque ele simplesmente, o K1 passa a ser um vetor, o K2 passa a ser um vetor de funções, e os y também são vetores de funções. É a forma, o uso interessante do select, tá bom? Então, o Runge-Kutta de quarta ordem, Euler modificado, eles não mudam em absolutamente nada. Todos ficam da mesma forma. Okay? Obrigado.